A tocaia ao intruso. O princípio da iniciação. O barba azul. No único ser humano existem muitos outros seres, todos com seus próprios valores, motivos e projetos. Algumas tecnologias psicológicas sugerem que prendamos esses seres, que os numeremos, que os classifiquemos, que os forcemos a aceitar o comando, até que nos acompanhem como escravos vencidos. Agir assim equivale, no entanto, a impedir a dança das luzes selváticas nos olhos de uma mulher, a proibir os relâmpagos e reprimir toda emissão de centelhas. Em vez de deturpar sua beleza natural, nossa tarefa consiste em criar para todos esses seres uma paisagem selvagem, na qual os artistas, entre eles, possam criar, os amantes amar, os curandeiros curar. Ai, eu amei isso, de dar voz, assim, de dar palco a cada um desses personagens ao invés de dominá-los, né? De dar um palco para cada um, assim, uma... Que foi meio que o Jung fez, né, no livro vermelho, talvez. Sim, ele deu voz a esse monte de personalidade, digamos assim, né, que existia dentro dele, né, que à medida que ia se manifestando, ele não fugiu, né, ele foi de encontro a isso e onde ele criou a psicologia dele, né, foi a base de tudo, né, esse mergulho no inconsciente desafiador, que não é fácil, né. Sim, acho que tem que ter uma maturidade para não se perder. Acho que não é em qualquer momento da vida, né? Como ele também fez numa fase mais final da vida, né? Da metade em diante, porque a gente pode se perder, né? O eu precisa se construir para para poder assimilar esse monte de eu ali que está subdesenvolvido, que está perturbando a consciência. Mas o que devemos fazer com esses seres interiores que são completamente loucos e com aqueles que destroem sem pensar? Mesmo a esses deve ser atribuído um lugar, muito embora seja um lugar que os possa conter. Uma entidade em especial, o fugitivo mais traiçoeiro e mais poderoso na psique, exige nossa conscientização e contenção imediata. E esse é o predador natural. O predador natural é uma entidade interna, né, a priori. Embora a causa de grande parte do sofrimento humano possa ser atribuída a uma criação negligente, existe também dentro da psique um aspecto contra a natura inato, uma força voltada contra a natureza. O aspecto contranatural opõe-se ao que for positivo, ele é contra o desenvolvimento, contra a harmonia e contra o que for selvagem. Trata-se de um antagonista debochado e assassino que nasce dentro de nós. E mesmo com a criação parental mais cuidadosa, sua única função é a de tentar transformar todas as encruzilhadas em ruas sem saídas. Muito bom a gente saber que tem um aspecto que vai perceber isso dentro de nós, que em alguns momentos a gente está nessa energia. Eu gosto do conceito do Reich, é uma peste emocional. Você está pesteado e daí você contamina, assim, porque você está pesteado. Então, você não vê saída, você também não quer que os outros vejam saída, quando você não vê saída. Fazer um movimento não é fácil, né? Se implicar, né, em sair daquele lugar. Tem muita gente que não quer sair do lugar porque é confortável, né? Já habituou, já acostumou, né? Então, assim, fazer um movimento, às vezes, é audacioso, né? Antinatural, no sentido que parece confortável, né? Assim, vai demandar energia, né? Você, porque está condicionado há muito tempo aquilo, por pior que seja, você está condicionado. Então, para mudar um padrão, você precisa remar muito ali para sair daquela onda.
Esse potentado predatório aparece de vez em quando nos sonhos das mulheres. Ele rompe no meio dos planos da alma mais significativos e profundos. Ele isola a mulher da sua natureza instintiva. Quando termina o seu trabalho destrutivo, ele deixa a mulher com os sentimentos entorpecidos, sentindo-se frágil para seguir na vida. Suas ideias e seus sonhos jazem a seus pés, esgotados de qualquer animação. A história do Barba Azul trata dessa questão. Na América do Norte, as versões mais conhecidas do Barba Azul são a francesa e a alemã. Eu, porém, prefiro essa antiga versão na qual a francesa e a eslava estão fundidas. Ela é parecida com a que me foi passada por minha tia Caté. Pronuncia-se Kate, que vivia em Xicra, perto de Dombovar, na Hungria. Entre aquele grupo de contadoras rurais, a história do Barba Azul começa com uma piada acerca de alguém que conhecia alguém, que conhecia alguém, que havia visto a prova medonha da derrocada do Barba Azul. E assim começamos o conto. Existe uma mecha de barba que fica guardada no convento das freiras brancas nas montanhas distantes. Como chegou ao teu convento, ninguém sabe. Uns dizem que foram as freiras que enterraram o que sobrou do seu corpo, já que ninguém mais se dispunha a nele tocar. Desconhece-se o motivo pelo qual as freiras iriam guardar uma relíquia dessa natureza, mas é verdade. Uma amiga de uma amiga viu com seus próprios olhos. Ela disse que é azul, da cor do índigo para ser exata. É tão azul quanto o gelo escuro no lago, tão azul quanto a sombra de um buraco à noite. Essa barba pertenceu um dia a alguém de quem se dizia ser um mágico fracassado, um homem gigantesco com uma queda pelas mulheres, um homem conhecido pelo nome Barba Azul. Dizia-se que ele cortejava 3 irmãs ao mesmo tempo. As moças tinham, porém, pavor de sua barba, com aquele estranho reflexo azul, e por isso se escondiam quando ele chamava. No esforço para convencê-las de sua cordialidade, ele as convidou para um passeio na floresta. Chegou conduzindo cavalos enfeitados com sinos e fitas cor de carmim. Acordou as irmãs e a mãe nos cavalos e partiram, a meio galope floresta adentro. Lá passaram um dia maravilhoso cavalgando e seus cães corriam ao seu lado e à sua frente. Mais tarde pararam debaixo de uma árvore gigantesca e o Barba Azul as regalou com histórias e lhes serviu guloseimas. Bem, talvez esse Barba Azul não seja um homem tão mau assim, começaram a pensar as irmãs. É interessante, né, Raquel? Quando a gente começa um relacionamento, é bem assim, né? Que acontece, aquela coisa assim muito melosa, muito participativa, muito ativa, né? Então, assim, a gente, no início, há um encantamento por isso, né? E, de repente, as coisas, com o tempo, vão se modificando, né? A fase da sedução, né? Essa fase da sedução. Isso. Continuando aqui. Voltaram para casa tagarelando sobre como o dia havia sido interessante e como haviam se divertido. Mesmo assim, as suspeitas e temores das 2 irmãs mais velhas voltaram e elas juraram que não veriam o Barba Azul de novo. A irmã mais nova, no entanto, achou que se um homem podia ser tão encantador, talvez ele não fosse tão mau. Quanto mais ela falava consigo mesma, menos assustador ele lhe parecia, e sua barba também parecia ser menos azul. Portanto, quando o Barba Azul pediu a sua mão em casamento, ela aceitou. Ela havia refletido muito sobre a sua proposta e concluído que ia se casar com um homem muito distinto. Foi assim que se casaram. Em seguida, partiram para seu castelo no bosque.
Vou precisar viajar por algum tempo, disse ele um dia à mulher. Convide sua família para vir aqui se quiser. Você pode cavalgar nos bosques, mandar os cozinheiros prepararem um banquete, pode fazer o que quiser, qualquer desejo que seu coração tenha. Para, para você ver, tome minhas chaves. Pode abrir toda e qualquer porta das despensas, dos cofres, qualquer porta do castelo. Mas essa chavinha, a que tem no alto uns arabescos, você não deve usá-la. Está bem, vou fazer o que você pediu. Parece que está tudo certo. Portanto, pode ir, meu querido, não se preocupe e volte logo. E assim ele partiu e ela ficou. Suas irmãs vieram visitá-la e elas sentiam, como todo mundo, muita curiosidade a respeito das instruções do dono da casa quanto ao que devia ser feito enquanto ele estivesse fora. A jovem esposa falou alegremente. Ele disse que podemos fazer o que quisermos e entrar em qualquer aposento que desejarmos, com exceção de um. Só que eu não sei qual é esse aposento. Só tem uma chave e não sei que porta ela abre. As irmãs resolveram fazer um jogo para ver que chave seria e em que porta. O castelo tinha 3 andares, com 100 portas em cada ala. E como haviam muitas chaves no chaveiro, elas iam de porta em porta, divertindo-se imensamente ao abrir cada uma delas. Atrás de uma porta havia uma despensa para mantimentos, atrás de outra um depósito de dinheiro. Todos os tipos de bens estavam atrás das portas. Tudo parecia maravilhoso o tempo todo. Afinal, depois de verem todas aquelas maravilhas, elas acabaram chegando ao porão. E ao final do corredor, uma parede fechada. Ficaram intrigadas com a última chave que tinha o pequeno arabesco. Talvez essa chave não sirva para abrir nada. Enquanto diziam isso, ouviam um ruído estranho. Deram uma espiada na esquina do corredor e que surpresa! Havia uma pequena porta que acabava de se fechar. Quando tentaram abri-la, ela estava trancada. Irmã, traga sua chave, gritou uma delas. Sem dúvida é essa porta para aquela chavinha misteriosa. Sem pestanejar, uma das irmãs pôs a chave na fechadura e a girou. O trinco rangeu, a porta abriu-se, mas lá dentro estava tão escuro que nada se via. Irmã, traga uma vela. Uma vela foi acesa e mantida no alto, um pouco para dentro do aposento. As 3 mulheres gritaram ao mesmo tempo porque no quarto havia uma enorme poça de sangue. Ossos humanos enegrecidos estavam jogados por toda parte e crânios estavam empilhados nos cantos como pirâmides de maçãs. Elas fecharam a porta com violência, arrancaram a chave da fechadura e se apoiaram uma nas outras, arquejantes, com o peito arfando. Meu Deus, meu Deus! A esposa olhou para a chave e viu que ela estava manchada de sangue. Horrorizada, usou a saia para limpá-la, mas o sangue prevaleceu. Oh, não! Exclamou. Cada uma das irmãs apanhou a chave minúscula nas mãos e tentou fazer com que voltasse ao que era antes, mas o sangue de lá não saía. A esposa escondeu a chavinha no bolso e correu para a cozinha. Quando lá chegou, seu vestido branco estava todo manchado de vermelho, do bolso até a bainha, pois a chave vertia lentamente lágrimas de sangue vermelho escuro. Rápido, dê-me um esfregão de crina, ordenou ela à cozinheira. Esfregou a chave com vigor, mas nada conseguia deter seu sangramento. Da chave minúscula transpirava uma gota após outra gota de sangue vermelho. Ela levou a chave para fora, tirou os cinzas do fogão a lenha, cobriu a chave de cinzas, esfregou mais. Colocou-a no calor do fogo para cauterizá-la, pôs teia de aranha nela para estancar o fluxo, mas nada conseguia deter as lágrimas de sangue. Ai, o que vou fazer? Lamentou-se ela. Já sei. Vou guardar a chave, vou colocá-la no guarda-roupa e fechar a porta. Isso é um pesadelo. Tudo vai dar certo. E foi o que fez.
O marido chegou de volta exatamente na manhã do dia seguinte e entrou no castelo já procurando pela esposa. Então, como foram as coisas enquanto eu estive fora? Tudo correu bem, senhor. Como estão minhas dispensas? Trovejou o marido. Muito bem, senhor. E como estão meus depósitos de dinheiro? Rosnou ele. Os depósitos de dinheiro também estão bem, senhor. Então está tudo bem, esposa? Está tudo certo. Bem, sussurrou ele. Então é melhor devolver as minhas chaves. Com um relancear nos olhos, ela percebeu a falta de uma chave. Ele percebeu a falta de uma chave. Onde está a menorzinha? Eu a perdi. Eu a perdi. Estava passeando a cavalo, o chaveiro caiu e eu devo ter perdido uma chave. O que você fez com ela, mulher? Não, não me lembro. Não minta para mim. Diga o que você fez com aquela chave. Ele tocou seu rosto como lhe fosse fazer um carinho, mas em vez disso, segurou pelos cabelos. Sua traidora, rosnou jogando-a no chão. Você entrou naquele quarto, não entrou? Ele abriu o guarda-roupa com brutalidade e a pequena chave da prateleira de cima havia sangrado, manchado de vermelho todos os belos vestidos de seda que estavam ali pendurados. Chegou a sua vez, minha querida, berrou ele, arrastando-a pelo corredor e pelo porão adentro até pararem diante da terrível porta. Barba Azul apenas olhou para a porta com seus olhos enfurecidos. E ela se abriu para ele. Ali jaziam os esqueletos de todas as suas esposas anteriores. Vai ser agora, rugiu ele. Mas ela se agarrou ao batente da porta sem largar, implorando por clemência. Por favor, permita que eu me acalme e me prepare para a morte. Conceda-me 15 minutos antes de me tirar a vida para que eu possa me reconciliar com Deus. Está bem, rosnou ele. Você tem 15 minutos, mas prepare-se. A esposa correu escada acima até seus aposentos e determinou que suas irmãs fossem para as muradas do castelo. Ajoelhou-se para rezar, mas em vez de rezar, gritou para as irmãs. Irmãs, irmãs, vocês estão vendo a chegada dos nossos irmãos? Não, não vemos nada, nada na planície nua. A cada instante, ela gritava para as muradas. Irmãs, irmãs, estão vendo os nossos irmãos chegando? Vemos um redemoinho, talvez um redemoinho de areia bem longe. Enquanto isso, o Barba Azul esbravejava para que a sua esposa descesse até o porão para ser decapitada. Irmãs, irmãs, estão vendo nossos irmãos chegando? Gritou ela mais uma vez. Barba Azul berrou novamente pela esposa e veio subindo a escada de pedra com passos pesados. Estamos vendo nossos irmãos, exclamaram as irmãs. Eles estão aqui e acabaram de entrar no castelo. Barba Azul vinha pelo corredor na direção dos aposentos da esposa. Vim apanhá-la, gritou ele. Suas passadas eram pesadas, as pedras no piso se soltavam, a areia da argamassa caía esfarrinhada no chão. No instante que Barba Azul entrou nos aposentos com as mãos esticadas para agarrá-la, seus irmãos chegaram galopando pelo corredor do castelo, ainda montados, entrando assim no quarto. Ali, eles encurralaram o Barba Azul, fazendo com que ele saísse até a balaustrada. E ali mesmo, com as suas espadas, avançaram contra ele, golpeando e cortando, fustigando, retalhando e até derrubá-lo no chão, matando-o afinal e deixando para os abutres o que sobrou dele. E aí, pensaram nos crush? Tô brincando. Acho que não tem nem como não pensar, né? Como é que o masculino pode ser o predador, né? É.
Engraçado que o Barba Azul, eu não faz muito tempo que eu li, mas já tem coisa que eu não lembrava. É engraçado, né? Já tem partes aqui que eu nem lembrava. Eu achei, nossa, que sorte. Não lembrava também dos irmãos que vinham para salvá-la. Eu lembro que ela tinha sido salva por alguma coisa. Eu achava que ela tinha enganado ele. Ela enganou, fingiu que ia orar, mas já estava aguardando ali a chegada. Alguém já tinha avisado uma das irmãs, será? Já estavam de prontidão, né? Sim. Porque não tem como imaginar que ele não vai fazer o que ele sempre fez, né? Tipo, comigo vai ser diferente. Comigo vai ser diferente. Não dá, né? Agora a gente vai falar aqui o predador natural da psique. O desenvolvimento de uma relação com a mulher, com a natureza selvagem, é uma parte essencial da individuação da mulher. Para que isso possa se realizar, a mulher precisa penetrar nas trevas, mas ao mesmo tempo não pode cair irreparavelmente numa armadilha, ser capturada ou morta, seja no caminho de ida, seja no de volta. Mantenham-se vivas. Mantenha-se viva, né? Haja o que houver. O problema disso tudo é a ilusão, né, do princípio. Aí, quando chega essa questão da sedução, que está tudo muito lindo, muito meloso, né? Aí parece que fica tudo escuro, né? A gente só vê flores assim, acha que está tudo belo, e, no entanto, é um caminho para o que vem depois, né? Quando a gente encontra o narcisista e ele tá naquela fase da sedução, e daí quando você vê, você vai colocando ele no palco, no centro, vai vivendo em função dele, abrindo mão da individualidade ali, porque entrar nessa posição ali em relação ao homem, né, de serva, né, porque é ele que vai para a guerra, ele que vai para a vida, é ele que sai do castelo, ela fica lá dentro, ela não é alguém assim no mundo. Ela não pode brilhar mais do que ele, né? Isso já é. E é interessante como que isso fica nebuloso, que aqui no conto até fala que a barba dele de estranha, ela passa a achar interessante, né? Não se incomodar mais, não interessante, mas não se incomodar mais. Aquela coisa assim que até o defeito vira qualidade, né? Paixão, né? Sedução. Coisa da E a paixão necessidade mesmo. de idealizar, que a gente, principalmente a mulher, ela cresce nessa busca romântica, né? Parece que a vitória da mulher está em encontrar esse príncipe, né? O homem, ele tem mil possibilidades, ele nem liga isso para ele, até às vezes se torna um empecilho, né? Porque ele é incentivado a outras batalhas, né? E a mulher fica às vezes nessa batalha principal, né? Isso é uma das coisas ruins, né, da sociedade patriarcal. A história do Barba Azul. É um papel coadjuvante mesmo, né, na mulher. Oi? A mulher fica naquele papel de coadjuvante mesmo, né? Sim. Exatamente. A história do Barba Azul fala desse carcereiro, o homem sinistro que habita a psique de todas as mulheres, o predador inato. Ele é uma força específica indiscutível que precisa ser contida e mantida na memória para conter o predador natural da psique. É necessário que as mulheres permaneçam de posse de todos os seus poderes instintivos. Alguns deles são o insight, a intuição, a resistência, a tenacidade no amor, a percepção aguçada, o alcance de sua visão, a audição apurada, os cantos sobre os mortos, a cura instintiva
e o cuidado com o seu próprio fogo criativo. Eu acho legal, retomando aquele início, o quanto é fácil se perder quando esse predador vem e você começa a achar que não tem saída, que realmente você não merece, que você realmente merece ficar presa ou que merece ser morta, como as outras que acabaram dessa forma, quando você se vê nesse lugar, assim, que se você não busca, assim, não resgata essas artimanhas internas, assim, você realmente está num beco sem saída e vai definhando. A gente vê como as mulheres, quanto mais hostil o relacionamento, mais difícil de sair, mais perigoso, assim, onde a gente está falando, às vezes, para as mulheres coisas óbvias. Olha, ele te bateu, ele te ameaçou. Você está vendo no noticiário que existe feminicídio. Isso pode acontecer, mas não, coitado, ele estava numa fase difícil. Ela ainda tem esse olhar assim compassivo em relação ao coitado, né? Amanhã, coitada é ela, né? Mas ela ainda está ali justificando, acolhendo e tal, e com pouca empatia em relação a ela, com pouca compaixão em relação a si e sempre muito voltada para o outro, né? Por isso que esse resgate de si, esse instinto de autopreservação precisa ser apurado, que esse amor romântico pode colocar ela nas garras do Barba Azul, do predador interno, daí aciona esse predador interno, que é esse que vai dizer que realmente ela não merecia, que realmente ela não serve para nada, ou realmente é isso mesmo que ele está falando dela, é verdade, porque no início ela é linda, maravilhosa, e já aconteceu comigo. No início você é linda, maravilhosa, inteligente, você é tudo isso, de repente você, daí do gaslight lá, você é louca, você tem algum problema, e daí você começa a ouvir aquilo, né? Você fala, gente, será? Nossa, você começa a duvidar de você, você fala, gente, não é possível, acho que ele tem razão. Se ele que me ama tá falando isso, né? Tem todas essas fases. Tem todas essas fases. Eu acho que é super, super possível resgatar isso tudo, instinto duro, é que a gente demora para cair a ficha, né? Demora muito para cair a ficha. E aí quando cai, tem que processar, é todo um trabalho. Tem todo um trabalho. E acho que quando a e pessoa aquilo também é aquilo também que a gente já sempre vem batendo nessa tecla, né? Que momento que é que a gente vira a chave, né? Porque até então foi feito dessa forma, seguido aquele padrão, né? Aqui no conto, se ela não chamasse esses irmãos, o destino dela seria acabar igual aqueles corpos que estavam lá, né? Então, assim, ela virou a chave, né? Ela fez um movimento diferente que deu um novo rumo para essa história, permitiu um novo fim, né? Então, assim, é ser a ovelha negra, né? Porque muitas são, né? Que contradiz aquilo que há muito tempo já vem se repetindo, né? Então, assim, alguém tem que fazer isso, né? quebrar o Alguém tem que padrão, né? virar para poder quebrar o padrão, sim. Exatamente. Na interpretação psicológica, recorremos a todos os aspectos do conto de fadas para nos ajudar o drama interno, a psique de uma única mulher. O Barba Azul simboliza um complexo profundamente recluso que fica espreitando as margens da vida da mulher, observando a espera de uma oportunidade para atacar. Embora ele possa se apresentar simbolicamente de modo semelhante ou diferente nas psiques masculinas, é um inimigo ancestral e contemporâneo dos dois sexos. É difícil compreender totalmente a força do Barba Azul por ser ela inata, ou seja, inerente a todos os seres humanos desde o instante do nascimento e, nesse sentido, não tem origem consciente.
No entanto, creio que temos uma pista de como a sua natureza se desenvolveu no pré-consciente dos seres humanos, pois na história o Barba Azul é chamado de mágico fracassado. Tem uma frustração aí, né, quando a gente fala de um mágico, assim, de um poder incrível, mas que foi frustrado, assim, não deu certo, né, não se desenvolveu. Por essa ocupação, ele se relaciona com outros contos de fadas que também retratam o predador maligno da psique como um mago de aparência bastante normativa, mas imensamente destrutiva. Usando-se essa descrição como um fragmento de arquétipo, podemos compará-la com o que sabemos de feitiçaria fracassada ou de força espiritual fracassada na história dos mitos. O grego Ícaro voou perto demais do sol e suas asas de cera derreteram, lançando-o de volta à terra. O mito do povo Zuni, O Menino é a Águia, fala de um menino que teria passado a pertencer ao reino das águias, não fosse por ele imaginar que poderia desrespeitar as leis da morte. Enquanto ganhava altitude pelo céu, seu manto de águia emprestado foi arrancado e ele caiu, cumprindo seu triste destino. Na mitologia cristã, Lúcifer reivindicou igualdade com Jesus, com Jeová, e foi expulso para o inferno. No folclore, há uma série de aprendizes de feiticeiros que ousaram ingenuamente se aventurar além do nível real de seus conhecimentos ou que tentaram transgredir a natureza e foram punidos com ferimentos ou cataclismos. Enquanto examinamos esses leitmotiv, vemos que os predadores neles retratados desejam a superioridade e o poder sobre os outros. Eles sofrem de uma espécie de inflação psicológica pela qual desejam ser mais sublimes do que inefável, tão importantes quanto eles e iguais a ele. Esse inefável é aquele que, por tradição, distribui e controla as forças misteriosas da natureza, incluindo-se os sistemas da vida e da morte, as leis da natureza humana e assim por diante. A vida e a morte, né? No mito e nas histórias, descobrimos que as consequências para uma entidade que tente desrespeitar, dobrar ou alterar o modo de operação do inefável é o castigo, seja por ter de suportar uma redução de sua capacidade no universo do mistério e da mágica, como, por exemplo, aprendizes que não têm mais permissão de praticar, ou um exílio solitário, longe da terra dos deuses, ou alguma perda semelhante de graça e poder através de dificuldades da fala, mutilação ou da morte. Quando vira essa chave, né, se alguém ousa fazer isso, tem a consequência, né? Às vezes é o isolamento, é aquela pessoa que está sendo pioneira naquilo, né? Então, assim, é um novo começo, e aí é mal visto, porque não está seguindo aquele padrão, né? Então, é onde se traz muitas coisas aí, psíquicas, né? Muitos traumas, muitas dificuldades, às vezes familiar, né? Uma pessoa que resolve seguir um caminho que ninguém fez na família, né? Aí a tendência é ser isolado, ser uma pessoa diferente, né? Ser diferente tem uma coisa, né? É o próprio umbral. Você não pertence mais nem a um dos mundos. Você não tá mais. Não, você tentou atingir a esfera dos deuses. E agora você não pertence à esfera dos humanos. Você não consegue voltar para a esfera dos humanos. Você fica no umbral mesmo. Você fica preso. Essa é parceirinho lá de Lúcifer. Você fica. Não, mas Lúcifer, assim, para além do mito, né? É uma legião. Lúcifer é uma legião. Sim. Mas e se tratando que existem muitos dentro de nós, né? Por que não, né?
Então, temos esse aspecto, sim, esse aspecto mágico fracassado, esse aspecto que queria subjugar o, e caiu, né? E perdeu o seu poder, né? Assim, foi É o anjo caído. é um arquétipo. Se formos capazes de entender o Barba Azul como representante interior de todo o mito do proscrito, poderemos também compreender a solidão profunda e inexplicável que às vezes se abate sobre ele, nós, em virtude do fato de ele vivenciar um exílio permanente da salvação, isso que não pode ser salvo, porque ele subjugou aquilo que poderia salvar. Sim, sim. Não tem salvação. O problema com o Barba Azul nos contos de fadas é que, em vez de alimentar a luz das jovens forças femininas da psique, ele prefere encher-se de ódio e deseja extinguir as luzes da psique. Ele quer ter para ele, só que não é só ter para ele acaba por extinguir ela, por acabar, por não entender como ela consegue ter essa luz, ser essa luz, então ele vai apagá-la, ele age nesse sentido. Como não consegue alcançar ou alcançá-la, ele apaga, ele prefere apagar, para que ela não brilhe, né? Mas não chegue nem a brilhar, quanto mais do que ele. Sim, sim. E a gente vê isso muito nas relações, né? Quantas vezes a gente envolve com pessoas que sequer assim, vibra com as nossas conquistas, né? E assim, de ser parceiro, né? De ser parceiro, de ser te amar, né? Viver por você, mas hora nenhuma te incentiva, te exalta, né? É mais, então, assim, é mais do que isso. É torcer contra mesmo, né? É mais do que isso. E assim, não me surpreende mais, assim, esse mês passado uma cliente chegou, ela conseguiu um trabalho para ganhar 4 vezes mais do que ela ganhava. E ela, quando foi contar para o parceiro, para o namorado, ele, tipo, fez pouco caso. E daí eu falei, mas você esperava o quê? Tá na cara que ele não... Ela, eu esperava que ele ficasse feliz por mim, ele gerou efeito inverso, ele se afastou, assim, ele começou a querer humilhar ela, sabe? Falei, gente, pra gente que estuda e lida com esses casos, a gente nem se surpreende com isso, né? Eu falo, gente, eu nem ia contar se estivesse no lugar dela e quisesse. Não, e tem uns que ainda colocam à prova o conhecimento da outra pessoa, né? O potencial, duvida, né? Mesmo a pessoa está sendo exaltada, aí coloca à prova, né? E porque quer apagar mesmo, né? Não quer que a pessoa brilhe mais do que ela, né? Sim, exatamente. Na família, ali em casa, né? Até aquela... Como assim você é terapeuta? Você é toda... Você não tem... tipo, desse nível, né? Assim, que... Não, em todas as esferas. Em todas, gente. Nas amizades, em tudo. E assim, é bem justo, né, que até, como diz a Suzana, em todas as esferas, né, por exemplo, nas amizades, né, o amigo é aquele que tolera o sucesso do outro, né, não é aquele que fica ali na diversidade, abraçando, passando a mão na cabeça, né, falando, tô aqui e tal, não, é aquele que tolera o sucesso do outro e vibra com ele, né, quer que a pessoa esteja longe, de poder, né? De poder, onde eu tenho que estar acima dele, sabe? Eu tenho que ser a melhor e os outros, assim, têm que estar abaixo, né? Tipo, isso não é amizade, isso é um palco ali que coloca os outros num papel que para quê, né? E te coloca num lugar. E quando você brilha e o outro pode brilhar, mas eu sinto muito mais dificuldade, assim, eu sei que existe inveja dos dois lados,
mas eu acho que a gente fala muito da inveja feminina, porque a gente é colocada como rivais, como ali para ser escolhida por um homem, para ser e tem pouco espaço para as mulheres, então a gente às vezes é colocada também em lugares assim como rivais e de disputa, mas a inveja masculina, para mim, ela é muito mais assustadora, porque eu demorei muito tempo para assimilar por que aquela pessoa me falava aquilo, sabe? Se realmente eu tinha algum problema, alguma coisa que eu não enxergava e por que ela queria me diminuir o tempo inteiro, sabe? O que eu estava fazendo e por que eu estava me submetendo àquela relação, àquela situação que realmente era uma bota na minha cabeça, assim, era pisar em cima mesmo. Por que eu fiquei naquilo, né? Por que a gente tem esse tirano interno? E a gente faz isso com a gente leva muito tempo para aprender a se respeitar, às vezes, em alguns lugares, enquanto a gente não se respeita, a gente continua possibilitando isso, né? No caso, a gente demora muito a entender, a aprender, como você disse, né? E a entender isso, a se valorizar, né, Raquel, né, Suzana? Porque, assim, quando a gente encontra esse barba azul aí negativo aí, né? Essa questão aí da nossa psique mesmo, né? Essa sombra aí, que vem nos desqualificar, e se a gente não tiver muito bem estruturado, a gente chega a acreditar nisso, sabe? E é uma luta, né? É uma luta constante, porque assim, se você deposita suas fichas numa pessoa, tá ali gostando, né? Tá toda apaixonada pela pessoa, e a pessoa vem te trazer isso, então você pensa assim, poxa, eu não sou nada disso que eu estava pensando, né? O outro está me vendo e vendo diferente do que eu sou, né? Então, às vezes, a gente demora a entender que a gente precisa se valorizar primeiro, né? Por isso que é importante ter o autoconhecimento, né? A gente fazer terapia, estar tá sempre ligado nisso, para a gente não se perder nessas coisas, sabe? Porque, como ela disse aqui, tá ali à espreita, né? Esperando só pegar, fisgar a gente, né? Por isso que eu acho que, mesmo consciente, mesmo sabendo disso, é um trabalho de formiguinha, né? É muito difícil, mas possível. Agora, da inveja masculina, Raquel, eu sinto assim, quando a inveja é masculina, eu sei do que você está falando, tem muito a ver com a masculinidade frágil, né? E tem a ver também com esse sentimento de inferioridade. A da mulher é muito mais visível, muito mais destacada, porque nem sempre é um sentimento de inferioridade. Às vezes é essa disputa mesmo, como que chama? Você acabou de falar, a palavrinha me esqueci. Quando fica um querendo ser mais que a outra, sabe? Essa coisa de... Poder, né? Sim. Entendeu? Para mim tem uma diferença aí. É que geralmente como eles disputam com homem e com mulher é diferente, porque a mulher, para eles, já tem algo ali neles que já diz, gente, uma mulher vale menos do que um homem. Como Sim, assim ela tá aquela coisa da submissão mesmo, né? Já arraigada, né? Que a mulher sempre será submissa, ela não vai dar conta, ela não tem força. No entanto, eles não chegam ao poder. No entanto, eles fazem isso, mas eles têm certeza que se elas quiserem, elas vão chegar. E é isso que incomoda eles, entendeu? Eles sabem. Eles sabem, eles fingem que não sabem. Mas eles sabem que se ela quiser, ela vai chegar onde ela quiser. Mas não deixa, né? A gente vê na esfera política o quanto existem barreiras, mesmo entre os aliados feministas. Por conta disso, porque aí nesse sentido, um protege o outro. Nesse sentido, sim, eles são mais unidos, né, do que as mulheres. E esse lugar que nos colocam, assim, né, como
evita-se essa aliança feminina, né? Até a mulher, às vezes, quando ela entra num relacionamento, ela acaba com as amizades, evita a amiga solteira, porque a amiga solteira vira uma rival, o marido, o predador que ela casou, vai olhar, o predador que ela casou vai olhar para outra e coloca ela numa situação ali de tá numa serventia, ali num negócio para ter que estar conquistando o presentinho de Deus dela, que nem é um presentinho de Deus, assim. Daí se as irmãs dela, tem uma versão do Barba Azul que as irmãs começam a falar, não, mas tem alguma coisa estranha, e daí ela, tipo, elas estão com inveja, né? Elas estão com inveja porque elas não conseguiram nada, e eu consegui, porque eu sou mais bonita, e eu... Então tem todas essas faces, né, dentro da gente, e ao mesmo tempo, às vezes, ela tem que se deparar com esse Barba Azul para ressurgir das cinzas mesmo, senão ela vai ficar numa zona ali de infertilidade, assim, onde é e não é. Tem todo o potencial, mas não consegue ser, porque não vai enfrentar esse predador, embora na vida real a literalizar o enfrentamento desse predador é perigoso e pode levá-lo à morte. A gente sabe disso. Então tem tudo isso. A rivalidade era a palavra que eu estava tentando lembrar. É rivalidade entre as mulheres. Rivalidade, isso mesmo. Nesse sentido, no início do conto, temos um ser terrível no que diz respeito ao seu aspecto não redimido. No entanto, esse fato é uma das verdades cruciais que a irmã mais nova deve reconhecer, que todas as mulheres devem reconhecer. A de que, tanto interna quanto externamente, existe uma força que atuará opondo-se aos instintos do self natural, e de que essa força maligna é o que é. Embora talvez pudéssemos sentir compaixão por ela nos primeiros atos, nossos primeiros atos devem ser o reconhecimento da sua existência, o de nos protegermos de sua devastação, e afinal, o de privá-la de sua energia assassina. Todas as criaturas precisam aprender que existem predadores. Sem esse conhecimento, a mulher será incapaz de se movimentar com segurança dentro de sua própria floresta sem ser devorada. Compreender o predador significa tornar-se um animal maduro, pouco vulnerável à ingenuidade, inexperiência ou insensatez. Como um rastreador sagaz, o Barba Azul percebe que a filha mais nova está interessada nele, ou seja, que se dispõe a ser a sua presa, uma nova presa. Né? Ele a pede em casamento e, num momento de exuberância juvenil, que é muitas vezes uma mistura de loucura, prazer, felicidade, interesse sexual, ela diz sim. Que mulher não reconhece esse enredo? Né, escolhido. Passa na cabeça da gente, né? Assim, que realmente a gente vivenciou isso, né? Depois você vai ficando mais esperto. Você quer fugir, né? Você vai... Não. Eu acho que nem é uma questão de querer, é trauma mesmo. Eu acho que depois que você sai do negócio desse, pra você acreditar em qualquer coisa, gente do céu, como demora, viu? Como demora. Verdade. Mas também, assim, a gente tem que olhar o oposto, né? A gente tem que olhar o lado oposto, que, assim, eles são também criados para serem esse predador, né? Ser essa pessoa que vai pegar todas, aquele que é o bambambam, né? E já tem essa cultura, né? Que o homem, ele tem que sair bem, né? E, assim, se uma mulher ultrapassar ele, é sinal de fraqueza, né? Porque ele não deu conta, enfim, né? Eu tenho esperança nessas novas gerações, assim, nesse sentido, assim, como mãe de menina e menino, criada da mesma forma, quando eu percebo
ali as coisas, assim, essa competição que existe, né, embora hoje não tenha mais esse machismo tão forte, onde a pior coisa do mundo é ser mulher, isso é o machismo, tanto que os meninos, ninguém sabe o que é ser homem, mas sabe-se que é não ser mulher, porque ninguém quer ser mulher, ninguém quer ser mulherzinha, ninguém quer estar no lugar de mulher, ninguém quer chorar, ninguém quer ser vulnerável, ninguém quer ser sensível, porque isso é coisa de mulher. E ser mulher é muita humilhação nessa narrativa. E hoje eles se matam mais entre eles. Então, eles estão integrando esse aspecto, assim, mesmo meu filho assim sendo uma pessoa diferenciada por ser meu filho e por ter instrução nesse sentido, assim, tem coisas assim que estão dadas na cultura, né? Assim, que ele não quer ser mulher, ele quer ser mais forte, ele quer ser mais rápido, mais inteligente e crescem admirando os homens que carregam esse arquétipo mais heróico, assim, que nesse sentido, né? Então, a mulher ingênua como presa. Então, faz parte, né, aqui a donzela, assim, ela tem esse traço de caráter muito forte que é a ingenuidade, por isso que ela também é tão aspirada, assim, pela machosfera, pelo universo masculino. A mulher ingênua como presa. A irmã mais nova, a menos desenvolvida, cumpre o roteiro tipicamente humano da mulher ingênua. Ela será capturada temporariamente pelo seu próprio inimigo interior. Mesmo assim, no final, escapará mais sábia, mais forte, sabendo conhecer à primeira vista o astucioso predador da sua própria psique. A história psicológica subjacente ao conto também se aplica à mulher mais velha que ainda não aprendeu perfeitamente a reconhecer o predador inato. Talvez ela tenha dado início ao processo repetidas vezes, mas, por lhe faltarem orientações e apoio, ainda não o concluiu. Por isso que narrativas míticas são tão construtivas. Elas fornecem mapas iniciáticos de tal modo que mesmo uma tarefa que esteja emperrada passa a ser terminada. O conto do Barba Azul é útil para todas as mulheres, independente de serem jovens, de terem acabado de saber da existência do predador ou de terem sido acossadas ou acuadas por ele décadas a fio, encontrando-se afinal preparadas para um confronto final e decisivo com eles. A irmã mais nova representa um potencial criativo dentro da psique, algum aspecto que está se aproximando de uma vida exuberante e reprodutiva. Ocorre também um desvio quando ela concorda em se tornar presa de um homem perverso, em virtude de não estarem intactos seus instintos para perceber ou tomar outra decisão. Do ponto de vista psicológico, as meninas e os meninos são como que dormentes para o fato de que eles próprios possam ser as presas. Embora às vezes nos pareça que a vida seria muito mais fácil e menos dolorida se todos os seres humanos nascessem totalmente em estado de alerta, isso não acontece. Acho que não é nem desejado, né? O estado de alerta é um estado de desgaste biológico, emocional e psicológico muito grande, né? Nós todos bom a gente lembrar do vigiar e orar, né? É mais sutil, né? Não seja tonta, né? Peraí. Desconfiar às vezes é tem bom. Que ficar com o pé atrás, né, gente? Porque qualquer hora, se tá estreita, qualquer hora pega, né? Desconfiar de tudo é ruim, né? Mas desconfiar de vez em quando pode ser importante. Tá. Se todos nascemos Anlagen com o potencial no núcleo de uma célula, em biologia, Anlage é a parte da célula caracterizada como aquilo que se tornará.
Dentro da anlage está a substância fundamental que com o tempo irá se desenvolver, fazendo com que nos tornemos uma pessoa inteira. Portanto, nossas vidas enquanto mulheres consistem em acelerar a anlage. O conto do Barba Azul fala do despertar e da educação desse núcleo psíquico de célula luminosa. Em prol dessa educação, a irmã mais nova concorda em se casar com uma força que ela acredita ser muito distinta. O casamento nos contos de fadas simboliza a procura de um novo status, o desdobramento de uma nova camada da psique. No entanto, a jovem esposa se iludiu. A princípio, ela sentia medo do Barba Azul, estava desconfiada. Um pouco de diversão no bosque faz com que ela descarte essa intuição. Quase todas as mulheres já passaram por essa experiência pelo menos uma vez. Consequentemente, ela se convence de que o Barba Azul não é perigoso. Só é excêntrico, cheio de idiosincrasias, antissocial, um pouco machista. Só isso, né? Como eu sou boba. Por que me repugna tanto aquela barbinha azul? Sua natureza selvagem, porém, já farejou a situação e sabe que o homem de barba azul é mortal. Enquanto a psique ingênua descarta essa sabedoria interior. Esse erro de raciocínio é quase rotineiro numa mulher tão jovem, cujos sintomas de alarme ainda não estão totalmente desenvolvidos. Ela é como um filhote de lobo sem mãe, que rola e brinca na clareira sem perceber o lince de quase 50 quilos que se aproxima vindo nas sombras. No caso de uma mulher mais velha, que está tão isolada do aspecto selvagem que mal consegue ouvir os avisos do seu íntimo, ela também segue em frente com um sorriso ingênuo. Ingenuidade é bom, às vezes, no sentido que protege, é gostoso, né? Parece que é mais agradável, assim, não ver. Eu vejo quanto é difícil para as mulheres, às vezes, se conscientizar de algumas situações e é melhor, assim, não perceber, não ver, assim. Situações, às vezes, onde há, inclusive, casos de pedofilia na família e, sabe, aquelas mães que falam, não pode ficar sozinha com o seu tio, não pode ficar sozinha com aquele homem. Todas sabem suspeita, mas aquela pessoa ainda está incluída naquela família e não está sendo alvo de ataque. Estão protegendo as cabritinhas, né? Mas não estão atacando aquele mal, assim, de certa forma. Preserva-se uma ingenuidade no sentido dessa questão social, né? Da sociedade proteger. Tem muitos casos também, Raquel, em muitos casos assim familiares, né, com pessoas com esse comportamento, o que prevalece também é a negação, né, não querem acreditar que possa ser assim, né, e também essas questões de hierarquia, como confrontar uma pessoa maior, né, na hierarquia, digamos assim, né. Então, Sim. assim, é tudo muito difícil, né? E às vezes, deixa as pessoas meio com pé e mão atado, né? Sim, exato. Então, aí as mães contemporâneas, né, ali daquela família, só avisa as filhas, ó, não fica perto daquele tio ali, não fica perto daquele primo, não, né? Cuidado, né? Fica só naquela, assim, de falar, dar os alertas, né? Uhum, exato. Bem que poderíamos nos perguntar se haveria como evitar tudo isso. Como no mundo animal a menina aprende a ver o predador através dos ensinamentos da mãe e do pai. Sem a amorosa orientação dos pais, ela certamente será uma presa prematura na vida. Em retrospectiva, quase todas nós... Bem eu! Sem orientação alguma. Eu acho que a maioria, né, largado nesse lugar, assim, de... Por isso que não dá para ser ingênua em relação às coisas, assim, que acontecem, né, em relação à maldade do ser humano, do outro, né.
Então, em retrospectiva, quase todas nós, pelo menos uma vez na vida, passamos pela experiência de uma ideia irresistível ou de uma pessoa deslumbrante entrando pela nossa janela no meio da noite para nos apanhar de surpresa. Mesmo que estejam usando máscara de esquivar, que traga uma faca entre os dentes e um saco de dinheiro jogado sobre os ombros, nós ainda acreditamos quando eles nos dizem que trabalham no ramo bancário. Contudo, mesmo com uma criação criteriosa por parte dos pais, a jovem pode, especialmente a partir dos 12 anos de idade, ser seduzida de modo a se afastar de suas verdades por grupos de colegas, forças culturais ou pressões psíquicas, começando assim a assumir risco com bastante imprudência no esforço de descobrir as coisas por si mesma. Ao trabalhar com adolescentes mais velhas, que vivem convencida de que o mundo é bom, se ao menos elas conseguirem lidar com ele corretamente, sempre me sinto como um velho cão grisalho. Tenho vontade de pôr as patas diante dos olhos e gemer, porque vejo o que elas não veem e sei, especialmente, que se elas forem determinadas e exuberantes, que vão insistir em se envolver com o predador pelo menos uma vez antes que sejam despertas com um choque. No início Raquel, eu vou ter que parar, porque eu estou em Salvador, e se eu não sair agora, eu vou pegar muito trânsito, então eu vou chegar muito tarde em casa, viu? Sim. E então,